Boa tarde, o meu nome é César Borja, sou um analista independente e vou fazer aqui uma breve análise às ações da EDP. Vamos começar pelo gráfico desde a OPV, foi aqui a 2,5€ e depois abriu a subir um pouco aqui para mais ou menos 3€, e a seguir este bull market que levou até aos 5€. Aqui não está a 5€, mas este gráfico é corrigido pelos dividendos, por isso é que o máximo aqui está a 4,91€, mas eu lembro-me que foi 5€ na altura. A seguir este bear market que foi brutal, em que a EDP caiu 73%, portanto não foram só as empresas tecnológicas, todas caíram, pelo menos cá em Portugal, ou quase todas, e até que atingiu o mínimo aqui a 1,32€ por ação na recessão de 2003. A seguir teve início um novo bull market que levou novamente aos 5€, uma subida de cerca de 280%, mas mais uma vez a EDP não conseguiu passar dos 5 e voltou a cair, desta vez 59% até ao mínimo aqui em 2,06. Atualmente está a 2,46, 2,47. Eu confesso que vinha com muita expectativa para esta análise, porque recebi vários e-mails a perguntar pela EDP e as pessoas parecem bastante confiantes e otimistas na EDP, por isso foi uma real decepção averiguar os fundamentais da empresa, como veremos a seguir. Temos aqui o principal fator para o otimismo de curto prazo foram os resultados de 2008, que foi um resultado líquido de 1.092 milhões de euros, mas que deve ser corrigido, porque houve ganhos extraordinários de 482 milhões. Por exemplo, a EDP ganhou 405 milhões na dispersão do capital da EDP Renováveis, isso não vai voltar a acontecer no futuro. Ganhou 49 milhões na venda da Transbogás e da Portogen. Ganhou 17 milhões na venda de 1,5% da REN. 4,8 milhões na Edinfor. E teve também perdas extraordinárias de 288 milhões, que foram relacionadas com uma perda de 67 milhões na sua posição na Sonaicom, de 200 milhões na sua posição no BCP e também 21 milhões numa participação numa empresa chamada Ampla, que eu não conheço. Sem estes efeitos, o resultado líquido de 2008 teria sido 925 milhões e não 1092 milhões, 2% acima dos 907 milhões registados em 2007. Portanto, bastante abaixo daquilo que aparece nos títulos das notícias. Para além disso, na conferência de imprensa a seguir aos resultados, a administração implicitamente guiou os analistas para esperarem cerca de 900 milhões de resultado líquido em 2009, a descer 2,7% em relação aos 925 milhões de 2008. Isto significa mais ou menos 24 cêntimos por ação de resultado líquido. E a EDP agora está a 2,46€, 2,47€, portanto está a transacionar com um PER de 10, mais ou menos. Agora vamos ver aqui o real problema da EDP. Este gráfico tem as dívidas totais desde 1998 até agora. E vejam só como elas cresceram de 5.500 milhões de euros para 26.158 milhões de euros. Uma subida de quase 5 vezes em 11 anos. E sempre a subir. E este endividamento não se refletiu em lucros mais altos, substancialmente mais altos, como poderemos ver aqui. As receitas têm subido, foram 9.677 milhões em 2005, 10.350 milhões em 2006, 11.000 milhões em 2007, 13.894 milhões em 2008, uma subida bastante significativa. Para 2009 os analistas esperam 13.800 milhões de receitas, porém o resultado líquido tem-se mantido, até tem descido ligeiramente. Ou seja, maiores vendas não têm correspondido a lucros maiores. Portanto, a margem de lucro da empresa está a diminuir e eu tenho uma explicação para isso, que é o aumento da dívida e os custos com juros, que já vamos ver a seguir. Portanto, temos aqui os 907 milhões de resultado líquido em 2007, 925 milhões em 2008, isto está corrigido por aqueles ganhos e perdas extraordinárias, a gestão guiou os analistas para esperarem um resultado líquido de 900 milhões em 2009, logo a descer ligeiramente face a 2008. Como podemos ver aqui, a administração também disse na conferência de imprensa que
não disse isto, mas disse que a EDP paga mais juros que impostos ou dividendos. Não disse isto, mas pelos números vê-se que sim. Para 2009 espera pagar 700 milhões de euros em juros, 500 milhões de euros em dividendos e 200 a 300 milhões de euros em impostos. E dizem também que a dívida líquida deverá subir 5% para 14 mil e quase 15 mil milhões de euros e ficar em 4,1 a 4,2 vezes o EBITDA, que é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Eu digo aqui, mas o que é isto? Porque agora os analistas avaliam a dívida pelo múltiplo em relação ao EBITDA. Só que isto do EBITDA é um número que pode ser bastante volátil. E se o EBITDA descer, a alavancagem da dívida sobe logo, imenso. Portanto, o que eu vejo para mim são aqui quase 27 mil milhões de euros de dívidas para pagar, quando o valor de mercado da EDP é 9 mil milhões. Portanto, a EDP teria de se vender 3 vezes para pagar a dívida que tem hoje. E uma subida brutal de 5 vezes da dívida, de 5.500 milhões para os atuais quase 27 mil milhões em apenas 11 anos. Portanto, eu não vejo a EDP como um negócio assim tão seguro, tão sólido, e considero este problema da dívida bastante grave. Vamos avançar. Portanto, aqui no curto prazo, pronto, a ação está a negociar com um PER 10 e também não vejo porque que há de ser mais, porque não tem crescimento no resultado por ação. Tem este risco das dívidas serem altas. Se as taxas de juros subirem, os custos com os juros vão subir ainda mais e já são muito elevados. Portanto, admito que a EDP possa subir aqui até aos 2,70, mas o risco de cair e de quebrar os dois, para mim, é maior do que essa subida e não compensa. O risco não compensa o investimento, na minha opinião. Quer dizer, o potencial de valorização é de uns 10%, e o risco pode ser de uns 30% ou 40% ou até mais se as taxas de juros começarem a subir e a EDP não renegociar, não passar a dívida, que atualmente é 66%, é a taxa variável, não passar rapidamente para a taxa fixa, não tiver essa possibilidade, pode ficar com sérios problemas. Já está a pagar 700 milhões só em juros por ano. Portanto, para um resultado líquido de 900 milhões, basta as taxas de juros subirem um bocadinho que os juros comem os resultados líquidos todos. Portanto, a situação não é assim tão favorável como parece à primeira vista e não considero a EDP um bom investimento de longo prazo nesta altura. Porém, posso mudar de opinião e esta análise será atualizada em www.borjainvest.com. Se já receber a nossa newsletter semanal, registre-se no site. Obrigado pela atenção. Até à próxima.